Oiê, meu nome é Milena, essa é a quarta aula e nesta aula vamos falar sobre denotação e conotação. O que será que são essas palavrinhas? Vamos ver. Nós seres humanos somos muito loucos e a gente é muito criativo, muito criativo. E cá pra nós, principalmente os brasileiros, que a gente ri até nas desgraças, né? Enfim, e a gente usa essa criatividade também para atribuir novos significados a uma mesma palavrinha, por meio de associação de ideias. Mas, tipo, como assim, professora? Olha lá o exemplo. Aquela flor enfeita a mesa da sala. Gabriela é a flor que enfeita a minha vida. Eu fiz o uso de uma mesma palavra, mas com significados diferentes. Por exemplo, quando eu falo aquela flor enfeita a mesa da sala, eu estou falando da flor no sentido literal. A flor é aquele órgão reprodutor das plantas. Eu estou usando a palavra no sentido que está no dicionário mesmo. Mas quando eu falo Gabriela é a flor que enfeita a minha vida, será que eu estou falando que Gabriela é o órgão reprodutor da planta? Não. Eu atribuí um novo significado para a palavra flor, por meio da associação de ideias. Como assim? O que será? Olha que vaso lindo. O que será que a flor é? A flor ela é bonita, a flor é delicada, a flor ela é cheirosa. Então eu peguei todas essas ideias que a flor representa e atribuí a Gabriela. Então o que eu dei? Eu dei um novo significado para a palavra flor através da associação de ideias que eu fiz. Então, Gabriela é a flor que enfeita a minha vida. O que eu quis dizer? Que ela é bonita, que ela é cheirosa, essas coisas. E eu costumo sempre explicar isso através dos conjuntos. Já estudaram conjuntos em matemática? Então, a gente vai ter o conjunto A e o conjunto B. Por exemplo, o conjunto A vai ser quem eu estou comparando. Por exemplo, Gabriela. Gabriela é a flor que enfeita a minha vida, então a Gabriela vai ser o meu conjuntinho A. E a flor vai ser a que eu estou comparando? Com o que eu estou comparando? Então, com o que será que eu estou comparando a Gabriela? Com a flor. Então, eu vou usar, esse vai ser o meu conjuntinho B. Ok. Então, temos o conjunto B. E se fizermos a intersecção entre eles, vamos ter esse novo significado que a gente atribuiu. Por exemplo, coloquei a Gabriela no conjunto A, coloquei a flor no conjunto B e a intersecção entre eles é o quê? Que Gabriela é bonita, é delicada, é cheirosa. Entendeu? Falei. O que isso tem a ver com denotação ou conotação? Tudo a ver. Ó, o sentido denotativo vai ser aquele sentido literal, aquele sentido real, o que realmente é a palavra, o que está no dicionário. Por exemplo, repetindo, aquela flor enfeita a mesa da sala. Flor está sendo empregada no sentido de órgão reprodutor da planta mesmo. Ou Hércules, filho de Deus, lutou contra um monstro de 9 cabeças. Ele lutou contra realmente um monstro de 9 cabeças? Sim, de acordo com a mitologia grega. Sim. Então vai ser o emprego da palavra no seu sentido real. Esse vai ser o sentido denotativo, a denotação. E a conotação, ou sentido conotativo? Vai ser o emprego da palavra no seu sentido figurado, simbólico, metafórico. O funcionário da recepção é uma tartaruga. Ele realmente é uma tartaruga com um cascão verde e tal? Não. Quer dizer que ele é o quê? Que características que uma tartaruga tem que a gente pode atribuir a um ser humano? A lentidão. Então, o funcionário da recepção, ele é lento. Aquela criança é um monstro. Será que aquela criança é realmente um monstro? Não. Ela é... O que a gente pode tirar do que é um monstro? Do que é ser um monstro? Quais características que monstro representa? Feiura, terror,
Então, são essas características aterrorizantes, né? Então, aquela criança é um terror. Aquela criança, meu Deus do céu. Então, a gente vai atribuir a uma palavra novos significados. E vai ser usado nesse sentido figurado, simbólico, metafórico. Essa é a conotação ou sentido conotativo. E foi o que eu estava explicando. Toda vez que a palavra tiver no sentido conotativo, no seu sentido figurado, metafórico, eu vou ter o quê? Intersecção de ideias. Vou ter essa associação de ideias, ok? De novo esse exemplo. Gabriela é a flor que enfeita a minha vida. Só para ficar impregnado mesmo em vocês e vocês entenderem, tá? O que eu vou colocar no conjunto A? Quem eu tô comparando? Quem? Gabriela. A que eu tô comparando? A flor. Quais características elas têm em comum? O que a flor tem em comum com a Gabriela? Isso vai ser a minha intersecção de ideias. E ó, o conjunto A vai ser sempre o que? Quem eu estou comparando? O B, a que ou a quem está sendo comparado. E eu vou ter essa intersecção de ideias, que vai ser esse novo sentido que eu atribuí à palavra. Então, Gabriela é beleza, delicadeza, perfumada. Então, toda vez que eu tiver o sentido conotativo, eu vou ter essa intersecção de ideias do que a flor representa, quais características que ela me passa, eu vou atribuir a Gabriela. Deu para entender certinho? Esse vai ser o sentido conotativo, conotação, é aquele sentido figurado, porque Gabriela não é o órgão reprodutor da planta. Gabriela é o quê? É delicada, é beleza. Atenção! Toda vez que eu usar palavras ou expressões comparativas, eu vou quebrar a conotação. Não vai existir conotação. Então, toda vez que eu usar como, igual a, semelhante a, parecido, tal qual, esquece. Não é conotação. Quebrou isso. Não tem conotação. A metáfora foi embora. Não existe mais. Porque agora eu estou comparando, eu estou fazendo só uma comparação, nada mais. Eu não estou dizendo que uma coisa é a outra, eu estou dizendo que é como. Então, deixou de ser metáfora, deixou de ser sentido conotativo, deixou de ter aquela ideia conotativa. Agora vai ser um sentido denotativo mesmo, porque eu estou só comparando. Eu não estou falando que uma coisa é a outra, eu estou só comparando. Então, toda vez que eu tiver expressões comparativas ou palavras comparativas, não é comparação, não é conotação, desculpa, é denotação. Por quê? Porque eu quebrei a metáfora e passei a fazer só uma comparaçãozinha. Não esqueçam disso. Vou parar de usar o exemplo da Gabriela. Vamos fazer outros exemplos. Depois que a esposa faleceu, o velho professor tornou-se uma ilha. Qual sentido será que eu estou usando? Será que eu estou querendo dizer? Eu estou fazendo comparação, uma metáfora. O velho professor tornou-se uma ilha. Então, ele se tornou uma ilha. Então, é um sentido conotativo, é um sentido figurado, é um sentido simbólico, metafórico. Quem que eu estou comparando? Professor. A quem que eu estou comparando? A ilha. O que eles têm em comum? Qual vai ser a minha intersecção de ideias? A intersecção de ideias vai ser isso, né? O que eles têm em comum? O que será que eles têm em comum? E que uma ilha ela é isolada, né? É em volta só por água. Então, tipo, ela é isolada, ela é sozinha. E o professor se tornou isso, isolado, sozinho. Porque a esposa dele faleceu, não quis saber mais de ninguém, ficou isolado, sozinho.
E então eu estou usando o sentido denotativo ou conotativo? Sentido literal ou sentido figurado? Figurado. Então é uma conotação. Os alunos daquela sala são verdadeiras lesmas. Será que eles são verdadeiras lesmas, aqueles bichinhos, nojentos? Não. Quais características em comum que a gente tem entre os alunos e as lesmas? O que será que uma lesma é? Ó, o que a gente vai falar no conjuntinho A? Quem que eu estou comparando? Alunos. A quem que eu estou comparando? As lesmas. O que eles têm em comum? O que uma lesma é? Ela é meio lerda, né? Vagarosa. Então vai ser isso, vai ser essa lerdeza, vagarosidade. Então, os alunos daquela sala, eles são lerdos. E é o sentido o quê? Denotativo ou conotativo? Conotativo, então vai ser conotação, porque eu estou usando o sentido figurado, metafórico. Mesmo. Aquele índio jamais se adaptaria a esse tipo de vida, pois é um selvagem. E aí? Índio, selvagem, sentido conotativo, denotativo. Pasmem. É um sentido denotativo, é denotação, para o sentido literal, é o sentido real da palavra. O que é selvagem? O que é próprio da selva? E é isso mesmo, está no sentido real, literal da palavra. Carlos é alto como uma girafa. Como? O que eu disse? E quando eu uso expressões ou palavras comparativas, eu quebrei a conotação. Quebrei, já era, acabou, vai embora. Então é o que? Sentido denotativo. Denotação, isso mesmo. Aquele homem trabalha como uma máquina. Homem trabalha como uma máquina. Será que é conotação? Homem, máquina? Será que eu tô comparando? Não, não é conotação. Não consigo nem disfarçar. Não é conotação. Eu usei como. Usei uma palavra comparativa. Quebrei o sentido conotativo. Então é denotação. Quando se empregam palavras ou expressões comparativas, quebra-se a conotação, havendo então somente uma comparação. Denotação. Durante o velório da mãe, Francisca ficou uma estátua. Será que ela ficou estátua? Realmente? Ou ela ficou paralisada? Então é um sentido conotativo, porque eu estou comparando Francisca com a estátua. O que será que elas têm em comum? Qual o novo significado que eu atribuí? Qual a associação de ideia que eu fiz? Qual é a intersecção dessas ideias entre a Francisca e a estátua? Parada imóvel, exatamente. Não é um sentido conotativo, é a conotação. Peguei as questões facílimas, né? Agora vamos ver uma questão de Enem. 2005, mas é do Enem. O termo ou expressão destacada que está empregada em seu sentido próprio, que é o denotativo, ocorre em... Vamos ver. A. Para o vídeo aí e faz sozinho, depois você volta para saber a resposta. É de laço e de nó, de gibeiro de ló, dessa vida cumprida sol. Tá no sentido denotativo aí. Protegendo os inocentes é que Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. É o sentido real essas frases que eu tô lendo? O dicionário padrão da língua e os dicionários unilingües são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornam um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas desenvolvidas. Tá no sentido real essa frase? Esse enunciado? D. Tá meio difícil de ler, né? Às vezes tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Será que ele realmente tem uma bateria? Humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio. Vai realmente fazer cócegas lá no seu raciocínio?
Qual então alternativa está sendo dita no seu sentido real, no seu sentido denotativo? Letra C. O dicionário padrão da língua e o dicionário de língua são no sentido totalmente real, no seu sentido totalmente literal. Então, a resposta correta é a letra C. Adoro essa tirinha. Ai, Mafalda. Enem 2003. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim, com o dedo indicador, e 3.000 operários vão para a rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. O uso do sentido conotativo, o que é mesmo? Sentido figurado, simbólico, metafórico, é comumente empregado na linguagem literária, incluindo gêneros, histórias em quadrinhos e tirinhas. Então, esse sentido figurado aparece bastante nas histórias em quadrinhos, nas tirinhas, e até para fazer críticas, né, sociais. Tudo mais. O humor presente na tirinha decorre principalmente do fato de a personagem Mafalda atribuir no primeiro quadrinho poder ilimitado ao dedo indicador. Considerar o seu dedo indicador tão importante quanto os patrões? Atribuir no primeiro e nos últimos quadrinhos o mesmo sentido ao vocábulo indicador? Usar corretamente a expressão indicador de desemprego, mesmo sendo criança? Atribuir no último quadrinho fama exagerada ao dedo indicador dos patrões. O que vocês acham? A resposta correta é a letra C, porque no mesmo quadrinho, tanto no primeiro quanto no último, ela atribuiu o mesmo significado para palavras de sentidos diferentes, do indicador e o indicador de desemprego. Então, sim, o humor consiste nisso, a mesma atribuição de significado para coisas distintas. Então foi isso, muito obrigada por assistir. Espero ter tirado a dúvida de vocês. Qualquer coisa, mandem nos comentários e eu pretendo responder. Beijo.